E aí, pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite. não sei que hora você está vendo esse vídeo. A gente vai falar hoje, então, como que funciona a regulamentação sobre direitos autorais sobre fotos. Para isso, a gente vai usar uma notícia de uma decisão do STJ. E o bom é que nessa notícia já dá para entender tanto como funciona a decisão e também já dá para entender como é que um processo funciona, como é que ele é julgado lá no STJ, como é que se analisa uma decisão. E hoje muita gente tem utilizado, principalmente agora na pandemia, tem criado canal no YouTube, tem feito imagens e tudo mais, né? E às vezes é meio perigoso Uhum. quando tu usa uma imagem e tu não sabe se essa imagem tem ou não direitos autorais reservados, se tu realmente poderia estar usando isso. Porque se tu usar isso de uma forma equivocada, além de ter que pagar uma indenização, tu ainda pode ter o teu vídeo fora do ar. Então tu vai ter várias outras consequências e todo o trabalho que tu teve lá pode acabar indo pro brejo, porque simplesmente por ter feito uma coisa errada. O meu nome é Lucas, eu sou mestrando em Direito Civil Empresarial, era para o semestre, só que a minha banca ainda está suspensa. Então, quando a banca acontecer, eu vou virar mestre. Eu sou o Jonas, sou estudante de psicologia e tenho um contato com direito mais no trabalho mesmo. Foi até onde eu conheci o Lucas. E surgiu a ideia também de daí fazer esses vídeos juntos para tentar mostrar que o direito não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, né? É algo compreensível quando tu começa a ter conhecimento da linguagem. Eu não sei se vocês já viram Suits, mas tem o Harvey e o Mike, né? E o Mike, ele não era advogado. Só que ele entende um monte de coisa de direito. E o Jonas é tipo o Mike, assim. Até fala aí alguma estratégia assim que tu usou para conseguir entender alguma coisa de direito que tu não entendia. Porque o Jonas ele é um exemplo de que um leigo consegue entender coisas de direito, mesmo sem ser formado e sem estudar mais profundamente. O fato de ter o contato diário com o direito acaba fazendo com que tu absorva muito mais coisas, né? Como aprender outra língua mesmo. Tu, quando tu vai aprender outra língua, o ideal é que tu tenha esse contato com essa língua o máximo que tu puder, né? Então, tu ir absorvendo essa linguagem, esses conhecimentos, e ir tentando, não é bem ressignificar, mas tentando entender isso com as próprias palavras, pegando exemplos de outras situações, assim mesmo cotidianas. E, e acho que é isso, assim, mas não Mas sei, me fugiu. e a Bom, gente trouxe aqui uma notícia então que o Jonas vai falar aí um pouquinho. bom, pessoal, então eu vou ler aqui. Peraí. Eu fechei a notícia. Até vou botar lá, deixar umas coisas assim de erro nosso. Tá. Então, pessoal, vou ler aqui a notícia que saiu no site do STJ, dia 9 de março de 2020. Direito autoral deve ser respeitado, mesmo que foto esteja disponível na internet. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de um fotógrafo para garantir seus direitos autorais sobre uma foto utilizada sem permissão pela Academia de Letras de São José dos Campos. O colegiado concluiu que o fato de a imagem estar disponível na internet, onde podia ser encontrada facilmente por meio dos sites de busca, não isenta o usuário da obrigação de respeitar os direitos autorais do autor. Pelo uso indevido da foto, a academia foi condenada a pagar R$ 5.000 de danos morais. O fotógrafo ajuizou a ação declaratória de propriedade intelectual de imagem após perceber que a academia estava utilizando uma de suas fotos sem autorização. O juízo de primeiro grau condenou a academia a inserir o nome do autor junto à foto e a pagar R$ 350 de danos materiais. Esse é o resumo da notícia. Então, o que aconteceu ali, né? A academia, ela usou uma imagem que estava publicamente lá no Google, então ela achou que poderia pegar essa imagem e utilizar. Só que na verdade não. Não é só pelo fato dela estar lá no Google que essa imagem
estava livre de direitos. Então ela foi condenada a pagar danos morais pelo fato de não ter obtido a autorização para utilizar essa imagem. E a gente trouxe aqui a decisão do STJ, então. Qual é a nossa ideia? A gente vai entender a decisão, vai ver como que se analisa uma decisão do STJ e, ao mesmo tempo, a gente já vai estudar como é que funciona a matéria mesmo de direito em relação ao direito ao direito autoral para utilizar essas imagens. Então, quando vocês pegarem uma decisão de um recurso especial do STJ, vai ter os dados iniciais ali, as partes, né, o número do processo, e tem a ementa, que é basicamente um resumo da decisão. E, no caso, a ementa desse processo é recurso especial, propriedade intelectual, direitos autorais, pré-questionamento, ausência, súmula 282 STF, fotografia, uso não autorizado, ausência de indicação da autoria, danos morais configurados. Ação ajuizada em 20 de setembro de 2017, recurso especial interposto em 29 de março de 2019, autos concluídos da relatora em 28 de junho de 2019. 2. O propósito recursal é definir se houve reformatio impeius e se é cabível a condenação da recorrida a compensar os danos morais causados ao recorrente em virtude da violação de seus direitos autorais. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. O direito moral de atribuição do autor da obra, expressamente previsto na Lei 9.610 de 98, não foi observado no particular, devendo a recorrida, além de divulgar o nome do autor da fotografia, compensar o dano causado. Recurso especial, parcialmente conhecido e provido. Beleza. Então, essa decisão começou com a ementa. A ementa, como o Jonas falou, é tipo um resuminho da decisão. Lendo a ementa, tu consegue saber o que se tratava ali, o que o STJ decidiu. Depois vem um resumo do caso, depois a fundamentação da decisão, que é o que a gente mais vai acabar vendo aqui no vídeo. E aí, por fim, o que ficou decidido em si. O resumo da decisão é o próprio resumo lá da notícia que a gente viu, né? No 2, é resumo da lide. O recorrente ajuizou a presente ação com o intuito de ver reparados os danos materiais e compensados os morais por eles sofridos em decorrência da publicação de fotografia de sua autoria pela recorrida. A recorrida, no caso, é a Academia de Letras, né? Então, ela publicou a fotografia dele e ele quer, então, danos morais e materiais por isso. O juízo do primeiro grau, que é lá na ação que ele entrou, ela entra no primeiro grau e lá é lá onde sai a sentença. Ele reconheceu a utilização indevida da obra e condenou a Academia de Letras a inserir em 15 dias o nome dele na fotografia. Ou seja, o que ele estava reclamando não era o uso da fotografia, e sim o fato dela não ter colocado a autoria dele lá. Porque quando tu tem direitos autorais sobre determinado bem, no caso que é a foto, tu pode escolher quais são as condições para uma outra pessoa utilizar esses direitos, né? Tu poderia impedir ela de utilizar ou tu poderia colocar restrições. Depois a gente até vai ver no YouTube lá, nas próprias músicas que podem ter restrições. No caso aqui, ele queria o nome dele como autor. É que nem eu pegar uma música do Jonas e colocar aqui no fundo do vídeo e não dizer que essa música é do Jonas. O Jonas poderia ajuizar uma ação contra mim pedindo simplesmente para eu colocar o nome dele lá. Ele nem ia querer que eu tirasse a música. Poderia querer também que eu tirasse a música, mas ele poderia só querer o nome. Foi o caso aqui. Se eu não colocasse o nome do Jonas na música, eu teria que indenizar o Jonas, porque eu estou ferindo um direito de autor dele. Ok, então foi isso que aconteceu aqui. Na sentença, deixa eu pegar aqui. Então o juiz reconheceu esse direito e mandou eu colocar o nome e ainda condenou o pagamento de 354,76 como indenização por danos materiais, tá? Não aparece aqui o motivo, como que ele chegou nesse valor, mas até fiquei curioso de saber
porque foi um valor Sim. bem específico. Não, inclusive, é bom falar aqui que o valor de indenização por danos materiais não é um valor fixo. Quando tem um dano material, tu precisa comprovar esse dano, e aí o valor vai ser de acordo com o que tu consiga comprovar. Provavelmente o autor comprovou lá, de repente, o valor que ele teria recebido de direitos, não tem como saber aqui só pela decisão, mas daí foi arbitrado esse valor, então, como indenização. Só que daí o autor não ficou satisfeito com essa decisão. E o que ele fez? Ele apelou. E aí essa apelação foi para o tribunal. Lá no TJ de São Paulo, que é onde eles é o segundo grau de jurisdição, né, onde eles julgam as apelações. Eu vou ler aqui o que eles colocaram no relatório. Né? A Corte Estadual, por seu turno, decidiu manter as conclusões do juízo singular, ou seja, manteve a condenação do valor e da inclusão do nome do recorrente, acrescentando quanto ao descabimento do pedido de compensação por danos morais, que a imagem em questão estava acessível mediante simples busca em mecanismo de pesquisa na internet, desprovida de identificação de autoria, além de se tratar de mera reprodução de cenário panorâmico. Ou seja, o tribunal entendeu que não tinha motivo para ser aplicado dano moral, porque a imagem estava publicada na internet, sem a identificação do autor, e que era uma imagem de um cenário panorâmico, então não tinha nada específico, assim, né? Mas a gente vai ver mais adiante que o STJ daí não entende dessa forma, né, pelo menos nesses pontos. E aqui também é importante falar que o tribunal decidiu uma coisa e depois a gente vai ver que essa coisa mudou lá no STJ. Então, quando a justiça decide uma coisa, não quer dizer necessariamente que essa coisa é a coisa certa, porque um grau superior pode sempre mudar essa decisão. E o fundamento aqui é praticamente o mesmo, né? Ele quer dizer, o fundamento não, o fato aqui é o mesmo, mas o entendimento jurídico sobre esse fato mudou. Porque o tribunal disse que o fato de a foto estar disponível publicamente no Google faria com que não precisasse ter uma indenização por utilizar essa foto. E o STJ já entendeu diferente. A STJ entendeu que não é só porque está no Google que vai poder usar. Porque o fato de estar no Google não quer dizer que não tem direito sobre a imagem. Ele até mostrou depois lá que tem direito sobre a imagem. Aí o ponto 3 da decisão, então, eles falam mais, entram na parte do direito mesmo. E aqui é interessante mostrar que, primeiro, o recurso como é que era o nome do cara? Do Aurélio. O recurso do Aurélio foi parcialmente conhecido. Por quê? Porque o Aurélio reclamou sobre dois aspectos. Primeiro foi sobre os danos morais e segundo, sobre a reformatio impeius, que é quando tu entra com um recurso, o tribunal não pode piorar a decisão contra ti, a menos que a outra parte entre com recurso também, né? Por exemplo, num processo que é eu contra o Jonas, e eu ganhei no primeiro grau, se eu recorrer sozinho dessa decisão, eu já ganhei, mas vamos supor que eu quisesse ganhar mais ainda. Se eu recorrer sozinho dessa decisão, o tribunal não pode deixar a decisão do primeiro grau pior do que estava. Ele só pode melhorar. Para ele poder deixar a decisão do primeiro grau pior, o Jonas teria que recorrer, então. Então, para tu modificar a decisão, tu só pode modificá-la para melhor. A menos que a outra parte entre, né? Daí, no caso, vai modificar para melhor para ela. Agora, eu sozinho, não. E aqui ele estava reclamando disso, que o artigo do CPC, que regula essa reformatio impeius, foi violado. E quando chegou no STJ, o STJ não conheceu essa parte do pedido. Então, antes de falar por que ele não conheceu, quando tu entra com uma decisão
quer dizer, quando tu entra com um recurso, esse recurso passa por duas fases. A primeira fase é a fase de conhecimento do recurso, que também pode ser chamada de admissibilidade, e a segunda fase é a fase de mérito. Conhecer o recurso significa dizer que tu vai julgar ou não vai julgar esse recurso. E aí tem requisitos para tu saber se tu vai julgar ou não. Aí beleza, tu viu que tu vai julgar. Aí vai para a próxima fase, que é o julgamento em si, que é o direito mesmo. Dali, o que aconteceu? Ele pediu duas coisas, né? Uma das coisas não foi conhecida. Opa! Uma das coisas não foi conhecida. Só a outra. E aí essa outra foi julgada depois. Agora, por que que o pedido da Reformatio Imperius não foi conhecido? Porque ele não fez com que o tribunal se manifestasse sobre esse artigo que ele está dizendo que foi violado. Ele tinha uma obrigação de ter feito isso antes por meio de embargos de declaração, que se chama pré-questionamento. Para tu entrar com um recurso especial, e se o tribunal não se manifestou sobre o dispositivo que está dizendo que está sendo violado, tu tem que entrar então com embargos de pré-questionamento para então sim depois entrar com recurso especial. Ele não fez isso lá, por isso que essa parte não foi conhecida. Só a outra parte. E aí nessa outra parte então, o STJ se pronunciou no julgamento de mérito, que o Jonas vai falar. Então, depois do resumo, o STJ fala sobre os direitos autorais. As obras fotográficas encontram-se sob o manto protegido da Lei 9.610, de 98, do artigo 7º, o inciso 7, de modo que os direitos correlatos morais e patrimoniais pertencem exclusivamente aos respectivos autores, artigo 22, responsáveis por sua criação, independente de registro, artigo 18. Então, aqui, basicamente, eles estão dizendo que o fato de não ter o registro lá, de não estar publicado isso sem a identificação de autoria, não tira não desfaz o fato de que a fotografia é de autoria do recorrente, E eu tendo acho ele que, comprovado isso. sim, eu acho interessante a gente ler aqui o artigo Uhum. 7º da lei que protege os direitos autorais. Ele diz o seguinte: são são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, que é, no caso, as criações intelectuais, né? expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. E aí, tais como, e aí tem vários incisos. O inciso 7º, que foi citado na decisão, é exatamente as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Então, quando tu tem uma obra intelectual criada pelo espírito e ela ela é uma fotografia, isso vai ser então protegido por direitos autorais. Isso só não vai ser protegido por direitos autorais quando não se tratar de uma obra intelectual. Inclusive, a gente vai ver ali na decisão que o próprio STJ falou sobre isso. Beleza, vamos voltar então lá para a decisão. Uhum. Por demandar atividade típica de criação. Em seguida, ele fala que existem exceções a esse entendimento, mas elas ficam restritas a situações em que é uma fotografia mecânica mesmo. Ela não tem um autor por trás que pensou qual seria o ângulo adequado, qual, né, o melhor momento para tirar essa foto. Um exemplo que a gente poderia pensar são as imagens registradas por câmeras de trânsito ou imagens de satélites, eles colocam aqui na decisão também, seria um exemplo. Então, nesse caso, como né, não tem uma criação, não tem como diz na lei, como é que é mesmo? Do espírito? Do espírito, né? Não tem uma criação do espírito. Então, ela não entraria nesse direito autoral.
colocam assim: importa frisar que, tratando-se de obra protegida acerca da qual não houve autorização prévia e expressa do titular, a lei impede sua utilização por terceiros, independente da modalidade de uso que venha a ser dela feita, nos termos dos artigos 28 e 29. Então, o artigo 28 fala que o autor tem direito exclusivo de utilizar e de, né, publicar como bem entendeu, então ele tem o direito também de ceder essa autorização, né, de uso e de publicação e outras alteração, tradução. E é importante dizer que a regra é que só o autor vai usar a obra dele. Essa é a regra. Até o artigo 29, deixa eu pegar aqui. O artigo 29 diz: depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como, e aí tem várias ali. Então, de regra, o autor que vai poder usar. Para tu poder usar a imagem dele, tu vai precisar de autorização por quaisquer modalidades, e aí a lei traz algumas modalidades, né? Não quer dizer que são só essas, mas a reprodução parcial ou integral, a edição, a adaptação. Se eu pegar um teatro, uma peça de teatro, por exemplo, quiser escrever... Não, se eu pegar um livro e quiser escrever uma peça de teatro desse livro, eu vou precisar de autorização do autor daquele livro, mesmo fazendo um teatro totalmente diferente, porque eu estou adaptando aquele livro, estou adaptando uma coisa que já existe. A tradução, se eu quiser traduzir o livro do Harry Potter, por exemplo, para uma outra língua, eu tenho que ter autorização da J.K. Rowling, senão eu vou estar cometendo um ato ilícito. A distribuição, execução e a utilização direta ou indireta de obra literária, artística ou científica mediante. Aí tem várias coisas aqui também. Radiodifusão, representação ou declamação, execução musical. Então, praticamente, se eu utilizar uma obra de outra pessoa, eu vou estar violando o direito autoral, se eu não tiver autorização, praticamente. A edição também. Se um de vocês pega esse vídeo aqui, que vocês estão vendo, baixa, faz download desse vídeo, edita e posta em outro local, vocês estão violando o direito autoral, porque vocês não têm prévia autorização. Isso não é uma ameaça, tá? Só um exemplo. Em seguida, na decisão, eles colocam o seguinte: verifica-se que os juízes de origem assentaram como premissa que houve a utilização do material sem a devida permissão e outorga do respectivo crédito. Ou seja, tanto o primeiro grau quanto o segundo grau, né, entenderam que houve a utilização da foto sem a permissão do autor. E aí, em função disso, o autor considera que ele deve receber uma compensação por danos morais também, né? Não só aquela por danos materiais que foi falado antes. O artigo 24 da Lei de Direitos Autorais diz quais são os direitos morais do autor. Eu vou dizer alguns aqui. Reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Então, se tu é autor de uma obra, e aí eu pego essa tua obra e começo a utilizar essa obra, a qualquer tempo tu pode reivindicar esses direitos. Por quê? Porque muitos direitos a gente tem um prazo para que eles sejam usufruídos. Pode ser um prazo de 3 anos, de 5 anos. O direito autoral, o direito moral do autor, ele pode ser reivindicado a qualquer tempo. Não existe um prazo para isso. Não existe um prazo a partir do qual eu adquiri. Eu não posso fazer, por exemplo, um uso capião do direito por estar utilizando ele há 15 anos, por exemplo. Isso não existe para direitos autorais. A qualquer tempo o autor pode reivindicar. Ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na obra. Então, por exemplo, eu posso, que nem o exemplo da música lá que o Jonas poderia colocar, um pseudônimo, o Alberto Caeiro, por exemplo. O Alberto Caeiro poderia poderia exigir que fosse colocado o pseudônimo Alberto Caeiro num poema do Fernando Pessoa. Na verdade, o Fernando Pessoa poderia pedir que fosse inserido o pseudônimo Alberto Caeiro em um poema
caso ele percebesse que era um poema dele, mas que não houve a menção da autoria. Modificar a obra antes ou depois de utilizada. Por exemplo, esse vídeo mesmo. Depois que a gente publicar esse vídeo, a gente pode modificar. E é um direito nosso. Ninguém pode exigir que ele continue exatamente como ele está. Porque é um direito nosso de modificar a qualquer momento. Retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem. Aqui, um exemplo aqui seria tirar o vídeo do ar, por exemplo. A gente teria esse direito. E quando a gente fala ali de tirar de circulação, mesmo que já autorizado, isso não significa que não exista alguma indenização, tá? Por exemplo, se eu fiz um contrato com alguém e eu cedi os direitos autorais de uma obra minha, eu tenho o direito de retirar essa obra do ar. Mas isso não significa que eu não vou ter que indenizar a outra parte. Porque o meu direito é o direito de retirar, tá? Mas eu tô descumprindo um contrato quando eu faço isso. Então, eu vou ter outras consequências jurídicas. Eu vou ter que indenizar essa pessoa. Porque quando ela me contratou, quando ela contratou o uso desses direitos, ela não sabia que eu ia retirar eles do ar. Então, ela tem direito a uma indenização por isso. Depois, o STJ expõe que, ao contrário do que afirmado no acórdão recorrido, ou seja, lá na apelação, na decisão do STJ, o fato de a fotografia estar acessível mediante pesquisa em mecanismo de busca disponibilizado na internet não priva seu autor dos direitos assegurados pela legislação de regência. Tampouco autoriza a presunção de que ela esteja em domínio público, haja vista tais circunstâncias não consubstanciarem exceções previstas na lei. Ou seja, o STJ entende que o fato dessa obra estar na internet e qualquer um consegue acessar ela, não faz com que ela seja de domínio público automaticamente. Né? Isso é bem, não sei, assim, não. É difícil pensar que isso seria uma regra, né? Porque assim, pouquíssimas pessoas publicariam suas obras, provavelmente. E aí eles justificam isso, né, com a questão de que a lei não prevê nenhuma exceção nesse sentido, né? Então, não tem uma previsão legal para que algo seja publicado na internet e por isso seja de domínio público. Quando tu vai fazer, por exemplo, uma publicação e tu quer pegar uma foto ou vai usar uma imagem para o teu canal do YouTube, se tu pegar qualquer imagem lá do Google Imagens, tu tem um grande risco de tu estar violando o direito autoral de alguém. Porque aquelas imagens lá, elas vêm de vários lugares. Às vezes vem do próprio site do criador da imagem e aparece lá no Google Imagens. E então não é só porque está lá no Google Imagens que é uma imagem de domínio público. Existem imagens lá que são de domínio público e tu pode filtrar isso se tu quiser. Tem um filtro lá que tu pode colocar as imagens livres de direitos autorais. E aí qualquer imagem que tu usar lá vai estar dentro da lei para tu poder usar. Ou tu pode também pegar imagens que possuem direitos autorais, mas que te autorizam a utilizar. Por exemplo, o Canva. O Canva é um aplicativo que tu faz montagens de publicações e tudo, e lá tem fotos que tu pode pegar. E aquelas fotos, dependendo, algumas já são automaticamente livres para tu poder usar, e outras tu tem que pagar um valor para poder usar. Mas daí pagando esse valor tu pode usar livremente também. Então ninguém poderia te processar por violação de direitos autorais de uma imagem do Canva, por exemplo. E aí, por fim, então, o STJ entendeu que sim, havia dano moral, e aí condenou a Academia de Letras a pagar R$5.000 de danos morais por ela ter utilizado essa foto. Então, de qual era o valor? Antes, o autor tinha ganhado 354,76. Aí, entrando com esse recurso especial
pro STJ, ele conseguiu aumentar para R$ 5.000. Então foi um recurso que deu um bom ganho aí para ele, porque deu Ele mais. aumentou, ele aumentou mais 5 mil, né? Então, esse Sim, aqui foi só o dano moral, né? o dano material continuou. O dano material não teve recurso sobre ele. Teve recurso sobre o dano moral. Ele ganhou o dano moral mais o dano material que ele já tinha. Corrigido monetariamente a partir da data. Então vai ter juros e correção monetária ali. No dia em que ele realmente ganhar esses 5 mil, vai ser um pouco mais de 5 mil. E essa é a decisão. O primeiro item da decisão a gente pulou, por ser uma questão que a gente queria dar um pouquinho de mais atenção. Acho que para quem é do direito mesmo, essa questão talvez seja mais interessante do que o restante da decisão. Então, né, o item 1, como dizia na ementa, é da ausência de pré-questionamento. Então, na decisão segue o seguinte: o recorrente alega que o tribunal, a ACO, violou a regra que proíbe a reformatio impeius, haja vista ter assentado que a obra de sua autoria estava em domínio público. Ocorre que o acórdão recorrido não se manifestou acerca do conteúdo normativo dos dispositivos indicados como violados, não tendo sido sequer interposto embargo de declaração com o intuito de estar a Corte Estadual a se pronunciar acerca da matéria, circunstância que impede o exame da insurgência. Todavia, ainda que superado tal óbice, constata-se não ter havido violação à regra da non reformatio impeius, no particular, pois o mero desprovimento da apelação não representa, por imperativo lógico, reforma da sentença em prejuízo dos interesses do apelante. Assim, não caracterizado o agravamento indevido da situação jurídica do recorrente, fica afastada a nulidade invocada. Ele está dizendo que houve reformatio impeius. Que quer dizer isso? É quando tu recorre de uma decisão e o tribunal, além de não te dar razão nesse teu recurso, ainda muda essa decisão para pior do que ela estava. Isso a gente já falou antes que não pode, né? E foi o que ele estava dizendo. Então ele trouxe 2 artigos lá do CPC que estariam sendo violados em razão disso. E o que o tribunal, o que o STJ disse? Ele não conheceu o recurso nessa parte. Por quê? Porque ele disse que mesmo que o tribunal tivesse violado, como o tribunal não se manifestou sobre essa violação desses artigos, e como o recorrente não interpôs embargos de declaração para fazer o tribunal se manifestar, então não houve pré-questionamento. Pré-questionamento é exatamente questionar antes, né? Pré-questionar. O artigo em si. Ele deveria ter provocado esse pré-questionamento lá no tribunal e não fez. Por isso que não foi conhecido o recurso. E o STJ ainda disse, mas mesmo que ele tivesse pré-questionado, ele não teria razão. Por quê? Porque não houve reformatio impeius ali, de fato. Não é só porque o tribunal não deu razão à apelação que ele está deixando a decisão pior. Na verdade, ele não deixou a decisão pior, né? Ele só não deixou melhor. E isso não é reformatio impeius. Reformatio impeius seria, por exemplo, ele baixar o valor lá do dano material para R$ 200. Aí seria reformatio impeius. Não poderia fazer isso. Agora, ele não fez. Ele deixou como estava. Então, ele não reformou para pior. Ele manteve. Por isso que ele não teria razão de qualquer forma. E essa é a decisão. Então, o nosso objetivo foi explicar mostrar como é que se analisa uma decisão do STJ e, ao mesmo tempo, pegar já uma matéria aqui que, ultimamente, muita gente tem se perguntado, né? Como é que faz se pode usar uma foto ou não pode. A gente viu que não é bem assim para usar, né? Tem que respeitar os direitos autorais. Então, ou tem que ter autorização ou usa uma imagem que é livre de direitos autorais. Isso é uma coisa interessante, né? Tem pessoas, tem vários autores que criam áudios, criam fotos exatamente
para depois colocar elas como não seria bem domínio público, né? Porque eles normalmente pedem só que a pessoa indique, né? Quem é o O autor, autor. É, e isso basta para a pessoa usar. Então no é YouTube bom. mesmo, tem. Se tu quer fazer um vídeo, por exemplo, e tu quer usar uma música, se tu usar uma música que tem direitos autorais, o YouTube, ele automaticamente vai detectar que essa música tem direitos autorais e vai te notificar. Ele pode ou tirar o teu vídeo do ar, ou cortar a monetização, depende qual é a categoria do direito. Então, se tu não quiser sofrer uma consequência dessa, tu pode ir lá na biblioteca de áudio do YouTube e lá vão ter várias músicas que têm direitos autorais livres. E eles não são totalmente livres, tem algumas condições. Tem músicas, por exemplo, que dizem que tu pode usar a música livremente, mas tu é obrigado a colocar a referência da música. Tem outras músicas que vai estar dito lá que tu vai poder usar, mas tu vai ter que dividir a monetização do teu vídeo. Tem outras músicas que tu vai poder usar, mas aí toda a monetização do teu vídeo vai para o autor da música. Então depende. Isso aí então, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até.